Toda mulher que te deseja de verdade espera por atitudes silenciosas, não por causa de um jogo, não por vaidade, mas porque o que realmente vale, ela não tem coragem de pedir. E você só se torna necessário quando percebe o que ela quer, antes mesmo dela saber. Ela não vai dizer com todas as letras que quer ser tocada devagar enquanto cozinha. Ela não vai implorar por um beijo no pescoço quando estiver de costas. E jamais vai admitir que deseja ouvir sua voz firme, mandando ela parar com aquela insegurança boba. Se você faz sem que ela peça, você entra em um lugar da mente dela, onde nenhum outro homem jamais entrou. O homem que age sem instruções mostra domínio, mostra leitura, mostra presença. E isso ativa um código instintivo dentro dela que separa os homens normais dos que ela secretamente admira. Você não precisa de manual, não precisa de roteiro. Você entende os sinais e responde com ação. E.T. Aí está o ponto. Não é o que você fala, é o que você percebe. São as mãos dela inquietas, o olhar que desvia, a respiração que muda quando você se aproxima mais do que o necessário. A tensão não verbal que transforma o ambiente em um campo de energia carregada. Você sente, interpreta e age, sem permissão, sem hesitação. Ela te testa sem perceber, te observa mais do que demonstra. E o homem que não age fica na prateleira dos esquecíveis. Já o homem que lidera sem precisar gritar, que toca sem pedir autorização, que assume o espaço sem invadir, esse ela nunca esquece. E talvez agora você entenda. Não é sobre agradar, é sobre mostrar que você tem instinto, que você sabe o que ela precisa mesmo quando ela nega. E esse tipo de homem ela não encontra. 2 vezes na vida. Ela pode até dizer que não precisa de você, que está tudo bem, que não é nada demais. Mas quando você aparece e resolve o que ela nem sabia que estava incomodando, algo dentro dela desmonta. E ela não entende por quê. Você não pergunta se pode ajudar. Você simplesmente vê o que precisa ser feito e faz. Organiza o que está bagunçado, corrige o que está errado, silencia o que está confuso. Sem explicar, sem cobrar, sem esperar, gratidão. A força que ela respeita não é a que grita, é a que resolve. Ela nota os detalhes. Quando você troca aquela lâmpada que ninguém reparou queimada. Quando segura a porta com firmeza. Quando toma a frente em algo simples, mas decisivo. São nesses gestos, invisíveis para os outros, que ela sente que está com um homem de verdade. Um homem que não espera a aprovação. Ela não admite, mas precisa sentir isso. Que você tem domínio do espaço. Que sua presença organiza o ambiente. Que sua energia muda a frequência da casa. Isso não é romantismo barato. É sobrevivência emocional. Ela só consegue relaxar perto de quem transmite estrutura, perto de quem lidera sem fazer barulho. E é por isso que muitos perdem. Falam demais, prometem demais, se explicam demais. Enquanto o verdadeiro homem que ela deseja apenas age. Ele observa, entende, antecipa e faz. E quando ela percebe isso, ela se sente protegida, mesmo sem pedir. Você começa a se tornar essencial, sem falar nada. Porque quando um homem oferece tranquilidade sem palavras, ele entra na mente dela por uma porta que nunca mais se fecha. Ela tenta manter o controle, finge que está no comando da situação, que está só se divertindo, que é apenas mais uma conversa entre adultos. Mas algo muda quando você se aproxima com calma, quando você não força, mas também não se afasta. Ela começa a tropeçar nas palavras, olhar demais para a boca, rir baixo, como quem tenta esconder o desconforto que sente por estar gostando demais. Você percebe a pupila dela dilatar, o corpo inclina levemente em sua direção. Pequenos gestos involuntários, como se o corpo dela já tivesse se rendido, enquanto a mente ainda insiste em resistir. Você não fala sobre desejo, não usa elogios baratos. Você olha nos olhos, sem desviar. Você fala com firmeza, mas com silêncio nas pausas. O que te cerca é tensão, e ela sente. Ela não entende o motivo, mas sabe que está diante de alguém que não precisa provar nada. E isso a desmonta por dentro. O desejo dela cresce justamente porque você não pede, porque você não corre atrás,
Porque você não faz joguinho. Você só está ali inteiro, sem prometer, sem implorar, sem hesitar. Isso assusta e, ao mesmo tempo, atrai. É o contraste entre o controle absoluto e o perigo invisível que acende nela algo ancestral. Você não está interessado em conquistar, está interessado em observar até onde ela vai por vontade própria. E é por isso que ela vai mais longe do que imaginava. Porque sente que está sendo escolhida, não caçada. Está sendo atraída, não convencida. Isso muda tudo. E no momento em que ela cruza aquela linha invisível, aquela que separa a provocação do convite real, você percebe que tem algo raro nas mãos. Uma mulher que quer se entregar e não sabe como dizer isso em voz alta. Ela começa a entender algo que nunca soube explicar. Que há homens que falam muito, e há homens que fazem com que ela sinta. Você não precisa dizer que gostou do perfume dela. Ela já entendeu pela forma como você inalou o cheiro ao chegar mais perto. Não precisa elogiar o vestido. Ela viu, no seu olhar, que aquilo acendeu algo em você. Há um momento específico em que tudo muda. Vocês estão próximos. O ambiente está em silêncio. Não há necessidade de palavras. Ela está olhando para o celular, mas com o corpo virado na sua direção. Está falando com outra pessoa, mas esperando sua reação. Está sorrindo, mas buscando aprovação nos seus olhos. Isso não é casual. É instinto. É uma mulher tentando capturar a atenção de quem realmente importa. Você não reage de forma óbvia. Você não faz piada. Você não se mostra impressionado. Você apenas observa, presente, alerta, atento. E ela percebe que está sendo lida por completo. Isso dá medo, mas também excita. Porque poucas vezes na vida, uma mulher sente que um homem realmente a enxergou sem pedir que ela se explicasse. Nessa hora, a linguagem muda. Os olhos dizem o que os lábios evitam. O toque no braço, o tempo que a mão demora para se afastar, a respiração que acelera um pouco quando vocês se encostam. Tudo isso revela algo mais profundo do que qualquer conversa longa no WhatsApp. É nesse silêncio tenso que ela começa a entender a diferença entre o homem que fala e o homem que a domina emocionalmente sem uma palavra. E quando ela se sente observada com respeito, mas com desejo, ela sente segurança e excitação ao mesmo tempo. É raro. É poderoso. Você não diz que está no controle. Você não age como se estivesse. Mas ela sente. E quando isso acontece, ela não esquece. Porque aquele olhar, aquele silêncio, aquele toque ficam registrados no corpo dela, como uma marca que ela não consegue mais apagar. O ponto de virada é simples. Quando você começa a fazer as coisas sem que ela precise pedir. Quando você ajusta a temperatura do ar, porque percebe que ela está desconfortável. Quando você a puxa pela cintura no meio do dia só para lembrar que ela é desejada. Quando você sabe que ela está com medo, mas não tenta convencer, só fica ali, presente, firme, confiável. Nenhuma mulher verbaliza isso, mas todas sentem. E quando um homem age dessa forma, ela começa a se entregar sem perceber. O corpo relaxa, a resistência desarma. Ela começa a procurar o seu toque, a sua aprovação, a sua presença, porque sabe que ali existe algo raro. Um homem que observa, entende e age, tudo sem ser instruído. Na intimidade, isso se multiplica. Ela nota quando você a toca sem pressa, quando você entende os sinais sutis do corpo dela sem precisar que ela diga. Quando você conduz com segurança sem arrogância. Quando você percebe que ela quer se entregar, mas tem medo de parecer vulnerável demais e ainda assim a conduz com firmeza até ela desmoronar nos seus braços. É aí que ela se rende de verdade. Não por palavras bonitas, mas porque você fez o que ninguém antes fez. Você entendeu o corpo dela antes mesmo que ela tivesse coragem de confiar. Você percebeu as pausas, os olhares, os toques hesitantes e respondeu com atitude. Esses momentos não são só sobre prazer, são sobre confiança. São sobre ela perceber que está em boas mãos, que você não é mais um, que você sabe o que está fazendo, que você sente quando ela precisa de pausa ou quando está pronta para se perder e ela se perde. Mas só para
quem soube guiar. Ela se entrega inteira, porque finalmente entendeu que não está sozinha ali, que você não está apenas presente, você está comprometido com ela, com o momento, com a verdade que o corpo dela carrega. Ela nota quando você olha para ela, como se o resto do ambiente deixasse de importar. Não é sobre elogios forçados, é sobre atenção sincera. Quando você repara no jeito que ela ajeita o cabelo, no tom da voz mudando quando está insegura, no esforço silencioso que faz para parecer no controle, e mesmo assim, você a encara como se fosse a única mulher no mundo. Esse tipo de percepção é rara. E é exatamente isso que faz você se destacar. Porque a maioria dos homens está distraída, esperando que ela peça atenção, que ela implore por carinho, que ela justifique cada mudança de humor. Mas você não espera, você antecipa, você reconhece os sinais que ela tenta esconder e age. Ela não vai te agradecer por isso. Ela não vai te elogiar por ter percebido o novo perfume ou por ter respeitado o silêncio dela no dia ruim. Mas vai lembrar, vai registrar, vai começar a se sentir diferente perto de você. Porque todo o instinto dela vai dizer que você é diferente, que você vê o que os outros ignoram. E quando ela percebe que você a trata como única mesmo quando ninguém está olhando, algo muda. Ela começa a se comparar. Começa a perceber que nenhum outro homem teve esse nível de presença. Começa a sentir saudade de você mesmo antes de você ir embora. Porque estar com você deixa uma marca. Ela passa a desejar mais, a te procurar, com o olhar mesmo quando está rodeada de gente, a se perder nos próprios pensamentos quando lembra da forma como você a observou em silêncio. É ali que nasce o verdadeiro vínculo, quando ela entende que não precisa disputar a atenção, que com você ela já venceu essa guerra. É nesse momento que ela se permite sentir algo mais profundo. Não por carência, mas por certeza. Porque você não precisa dizer que ela é única. Você mostra isso com cada atitude. Ela testa você. Às vezes sem perceber, às vezes propositalmente. Muda o tom, faz uma pergunta com veneno, provoca. Reage com frieza só para ver o que você faz. Ela quer saber se você é mais um, se vai se abalar, se vai ceder ao drama, se vai buscar validação como um garoto inseguro. O que ela não espera, e o que mais impacta, é quando você não se move, quando responde com calma, quando sorri de leve, sem ironia, e apenas observa, quando mostra que nada no comportamento dela é capaz de quebrar a sua estrutura. Isso desarma, isso confunde, e isso atrai, porque nesse momento ela vê o que nenhuma mulher consegue ignorar: força emocional. E força emocional, para ela, é mais poderosa que aparência, dinheiro ou status. É o tipo de domínio que faz o corpo dela se render, mesmo quando a mente ainda resiste. Porque a mulher não se entrega ao que é fácil, ela se entrega ao que é firme. Você não grita, não se justifica, não tenta provar nada. Você entende o jogo e se recusa a jogar. E isso a coloca contra o espelho. Ela começa a perceber o próprio exagero, começa a repensar as palavras, porque você se mantém inteiro, e o silêncio do seu autocontrole pesa mais do que qualquer discussão. Esse é o ponto em que ela começa a confiar de verdade. Porque você mostrou que sabe controlar a si mesmo. E um homem que se controla é um homem que pode ser confiável. É esse homem que ela respeita. É esse homem que ela deseja. É esse homem que ela começa a imaginar como referência, como âncora, como centro. E quando você sustenta essa postura por tempo suficiente, ela se entrega, porque entende que, ao seu lado, pode ser vulnerável sem se sentir fraca, pode baixar a guarda sem se sentir em risco. E isso, para qualquer mulher, é o maior sinal de poder que um homem pode oferecer. Chega um momento em que ela não precisa mais te perguntar onde você está, porque o espaço que você ocupa dentro dela já é constante. Ela pensa em você mesmo quando não quer, mesmo quando tenta resistir, porque você se tornou o padrão de comparação, o filtro, o referencial que define se outro homem vale ou não a atenção dela. Não é só o que você faz, é o que você representa. Você é a calma no caos, a firmeza no meio do drama,
A presença que não se abala quando o jogo começa. E isso cria algo raro. Ela sente paz ao seu lado. Mas não uma paz morna, entediante. É uma paz densa, cheia de tensão. Como o silêncio antes de um trovão. Ela te observa em silêncio e começa a entender que se entregou antes mesmo de perceber. Foi quando você fez coisas simples, sem alarde, sem esperar reconhecimento. Foi quando você tocou ela do jeito certo, sem pedir. Quando você a ouviu sem tentar consertar tudo. Quando você manteve a sua postura, mesmo quando ela tentou desequilibrar. É nesse ponto que ela começa a cuidar de você em silêncio. Te proteger com gestos pequenos, se preocupar com a sua energia, te observar dormindo, reparar nos seus detalhes e querer manter você por perto mesmo quando não tem assunto, mesmo quando tudo está bem. Ela começa a desejar a sua presença com intensidade, não porque você é perfeito, mas porque você é real, firme e confiável. Porque você não é mais um cara tentando impressionar. Você é o homem que entendeu como ocupar o espaço certo, nem carente, nem ausente. Você está. E isso basta. Agora tudo depende de você, porque ela já entregou sinais claros, já permitiu aproximações que não concede a qualquer um, já mostrou que você é especial, mesmo sem dizer isso em voz alta. O controle está nas suas mãos. Mas então vem a pergunta que fica em silêncio, ecoando depois que o vídeo termina. Uma pergunta que não tem resposta simples. Uma pergunta que define quem você vai ser daqui para frente. Agora que ela está disposta a se entregar completamente, você vai honrar isso. Ou vai usar até quebrar. Se esse conteúdo fez sentido, para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. E comente aqui embaixo sua cidade e estado. Quero saber até onde essa consciência masculina está chegando.